Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do PEN. Quem não segue o PEN no YouTube, já segue, já curte, ativa o sininho. Esse episódio ele é muito especial, tô com um convidado aqui, até fiz uma enquete nas redes sociais ontem, porque eu trabalhei em 3 áreas, tecnologia, varejo e turismo. Ele é CEO de uma das empresas que eu trabalhei, de uma dessas áreas, que é do varejo. Eu estou aqui com o empresário Francisco Paiva. Francisco, obrigado por ter aceitado o convite. Eu, Ele é presidente da Mamô. A gente vai falar um pouquinho da Mamô, é uma rede de lojas do varejo. E ele também tem uma revendedora de carros, né? Uma é, concessionária de carros. A gente vai falar um pouquinho disso. Obrigado, Francisco, por ter aceito. eu que agradeço. Olha, é um episódio muito especial, como eu falei para vocês. Só para vocês entenderem quem que é o Francisco. Ele é casado, pai, 3 filhos. Três. 3 filhos. Esposo da Juliana Paiva. A gente vai falar um pouco da história da Mamô. A Juliana é a diretora criativa da Mamô. Exato. Irmão da Evelene, que é a diretora financeira. Irmão da Raquel, que é a diretora comercial. O Francisco, ele é apaixonado por negócio. Ele tem uma história, a gente estava conversando há pouco. Ele tem uma história de vida assim incrível. E o PEN é isso. O PEN, quando a gente fala de PEN, pessoas e negócios, para quem está assistindo pela primeira vez, eu falo o seguinte, que é difícil você ter um negócio de sucesso sem ter uma pessoa com a história de vida por trás, que deu vida àquele negócio, que se dedicou, que se doou. Então, o PEN, ele é exatamente esse formato, e o propósito aqui é a gente inspirar pessoas, contar Sim. experiências, dicas. Agora que vocês já conhecem quem que é o Francisco, pelo menos por mim, né? Agora vocês vão conhecer por ele. Eu tenho uma pergunta, Francisco, para a gente poder iniciar esse bate-papo, que é um bate-papo. Sim. Como que nasceu a sua veia empreendedora? Ixi, faz tempo. Na verdade, a minha vida empreendedora, ela começou muito cedo, porque o meu pai, já aos 7, 8 anos de idade, ele me levava para... Ele era um comerciante pequeno, ele tinha um comércio de guarda-chuvas. Olha, É, naquela época, né, a gente tá falando aí de... Eu tenho 47, então, de 40 anos atrás, São Paulo chovia muito, mas era a terra da garoa, né? sim. Então, meu pai, ele tinha uma barraca de guarda-chuvas. E aí ele me levava, porque quando eu ia, vendia mais. Porque eu era pequeno e sabia montar os guarda-chuvas, gostava daquilo ali. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele começou ali, Olha só. né? Porque as pessoas se encantavam, né? Com como que uma criança, né, sabe Montar tão bem, manusear, né? manusear. Enfim, acho que foi naquela época que foi o início de tudo. Apesar de ser muito precoce, né? Mas foi naquela época e aí depois as coisas foram se desenrolando, né? Foram evoluindo. Foram. Então começou dessa experiência da venda de guarda-chuva. Exatamente. E você tinha que idade na época? Era crianças, 7 anos, 8 anos, 7 anos de por idade. aí. Olha que curioso. Pois é, muito curioso. E aí de lá aí eu estudava também. A gente passou pela fase, né, da minha adolescência, aí eu comecei a trabalhar, né? Naquela época, adolescente, com 14 anos, você podia já trabalhar. Então, Eu com 7 anos trabalhei no comércio da minha mãe. pois é. E aí eu comecei a trabalhar já numa empresa que era do meu tio, era uma empresa de confecção, né? É, um desses varejos, né, populares. E ele é um empresário muito bem sucedido, né? O pessoal que veio do Nordeste aqui para São Paulo e deu certo na vida. Ele e ali eu trabalhei, foi uma experiência de vida ali para mim, porque Olha. eu trabalhei dos 14 até os 24. E aí a partir dos 24, né, que eu trabalhei como carteira assinada, aí com 24 foi que eu entendi que eu tinha que começar Abriu o é, seu negócio. abrir o meu negócio. A gente também teve uma dificuldade em casa. Você trabalhava com o seu tio, é isso? Isso. Tá. Eu trabalhei com meu tio, assim, eu tive uma ascensão profissional na empresa dele. Então, eu comecei muito jovem, com 14 anos, né? Eu era estoquista. E aí eu trabalhei aquele período, 3 ou 4 anos como estoquista. Depois fui colocado para subgerente. Depois
passei a ser gerente. Então eu fui o gerente mais jovem da empresa. Da empresa. E aí dali eu fiquei dos 18 até os 24, foram 6 anos. E era uma empresa grande na época? Na época, até hoje ela é grande, mas na época era maior, porque eram muitas unidades Uhum. e tinha em São Paulo, interior. Até hoje ainda tem Presidente Prudente, tem aqui no Guarujá também. Enfim, ele tem bastante unidades ainda. Mas naquela época eu fiquei 6 anos como gerente. E como meu pai, perto da minha saída, na verdade, a minha saída da empresa, ela se deu por causa de uma doença familiar. Olha. O meu pai adoeceu e com a doença dele, ele é que sustentava, né? A casa, Sim. tudo. E com a doença dele, ele veio a falir, né? No negócio dele, ficou doente. E até então eu não entendia disso, porque, na verdade, eu era um adolescente que trabalhava e vivia a sua vida, né? Não tinha nenhuma responsabilidade no sentido de casa, família, ser arrimo de família, essas coisas. Sim, sim. E eu acabei virando arrimo de família naquela época. E aí eu entendi que, por mais que eu me esforçasse, eu precisaria empreender até por conta das despesas, né, que a gente Uhum. tinha de saúde. Era algo essencial e que te direcionou. Exatamente. Eu me lembro que o meu tio, na época, quando meu pai adoeceu, ele falou o seguinte, ele falou, traz o que você tem, né, para poder, para você poder vender e acertar as contas, né, que o seu pai deixou. Aí eu fui lá, vendi o que tinha que vender, peguei aquele dinheiro, aí que eu comecei a entender naquela época, porque eu me lembro que era assim, a gente vendeu tudo, deu, sei lá, 48 mil reais naquela época. E pagou tudo, aí deu 42, não, 40, aí sobraram 8 mil reais. Com aqueles 8 mil reais, eu pensei, não dá para eu... Abrir um negócio. Não dá para continuar. Sim. E na época eu tinha uma moto nova, né, dessas, como uma moto esportiva E você hoje. sempre gostou de moto, depois a gente vai falar disso também. Aí eu peguei e vendi a moto e vendi o carro que eu tinha. Mas isso bem de empreendedor mesmo, né, mas sem saber, né, porque a gente não sabe o que espera pela frente. Eu falei assim, não, eu vou precisar do dinheiro, então eu vou me desfazer daquilo que eu uso para minha vontade e vou investir no negócio que estava falido. Aí eu fui lá, peguei aquele capital, juntei outras coisas que eu tinha e foi ali que, na pequena confecção que o meu pai tinha, que eu fiz o investimento de falar, não, eu vou trabalhar com isso aqui e vai dar certo. E suas irmãs já trabalhavam com você nessa época? Não, aí foi aí que elas vieram? Não. Foi assim, aquilo ali era o começo. Então eu saí da empresa que eu trabalhava, eu pedi demissão, né, desses 11 anos praticamente que eu tinha. Então peguei todos aqueles recursos, a indenização, tal. Aí juntei com a moto e o carro que eu tinha, vendi. Com aquele capital inicial foi que eu comprei o tecido e continuei a fabricação que o meu pai tinha, aquela fabricação que tinha entrado em falência, eu peguei e dei continuidade à gestão daquele pequeno negócio que existia. Aí, a partir disso aqui, as coisas, né, meu tio deu uma grande força pra gente, porque na época eu não tinha clientes, o único cliente era ele. Então, ele deu uma força, ele comprava os produtos que eu fazia. Como chamava a primeira marca? Era FEP? FEP. Gente, só um parênteses, tá? Eu sei a marca, eu sei um pouco da história, porque eu trabalhei eu esqueci de falar, eu trabalhei na Mamô, né? Eu fui diretor de marketing do e-commerce. Então, é uma marca que eu tenho um carinho enorme. Vocês estão conhecendo um pouco da história do Francisco e da construção da marca da Mamô aí no Brasil. Mas é uma marca que tem valores, assim, incríveis e que tem um potencial gigante que vocês vão conhecer sobre o DNA dessa marca. Acho que ninguém melhor para passar o DNA do que quem fundou a marca, né? Quem fez a criação. E é muito legal essa trajetória, porque a gente está falando bem desde o começo mesmo. Então,
naquela época, tudo foi se associando, vamos dizer assim, né? Porque, como a gente estava falando antes, né, de começar o podcast, tudo faz parte, né? Às vezes a gente tem a menção, faz uma menção que as coisas não fazem parte, mas Naquele momento não enxerga, né? mas desde as decepções, os problemas, as dificuldades e também as decisões que você toma, elas vão todas corroborando até que você chegue aonde você quer chegar. Então, naquela mesma época, onde eu quero chegar? Naquela mesma época foi onde eu conheci a minha esposa, então, onde a gente começou a namorar, e aí depois viemos a nos casar. Então, é tudo um conjunto de coisas que foi fazendo nascer e as coisas foram dando Fluindo, certo a né? partir dessas escolhas que você vai fazendo na vida e que elas vão corroborando para que você alcance os seus objetivos. Agora, Francisco, vou fazer um paralelo nisso que você está falando, porque na sua bio, eu não sei se eu falei, mas que você é cristão. E aí eu vejo, né, a mão de Deus, porque eu falo que o PEN, a gente fala de pessoas e negócios, e assim, eu sou cristão e não faço questão nenhuma de não citar isso e expor. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na Mamô, até coloquei aqui para te falar, é que na minha primeira reunião parou todo mundo para fazer uma oração. É, E eu nunca tinha visto, porque eu vinha do mundo corporativo, e mundo corporativo é aquela coisa, todo mundo tá ali focado no resultado, na ação, o que que um vai fazer. Ninguém para ali para falar, não, vamos parar para fazer uma oração antes de começar a reunião. Eu falei, olha, aqui é diferente. é, Como é isso para você? Porque foi algo que, de verdade, eu levo com muito carinho isso, porque é algo que me marcou na empresa, e eu sei que você sempre frisou isso. Como é isso para você? olha, toda pessoa tem a sua fé, né? E a fé, ela te ajuda com tudo que você vai fazer, né? Então, o fato de você crer, né, como a gente crê em Deus, crê em Jesus Cristo, e o fato de você ter esse apego a essa fé te ajuda nos momentos, né, que você passa pela sua vida, nas dificuldades, ou até mesmo nos momentos bons também. Uhum. Então, a gente, desde lá de trás, desde a mãe, a gente sempre acompanhava, né? A nossa mãe, ela infelizmente morreu muito cedo. A gente perdeu a mãe com... Eu tinha 12, a Evelene 8. A Raquel era A menor. a menor, né? Era criança de colo. Então, mesmo assim, isso ficou registrado conosco, que era o jeito que a minha mãe cuidava, e fazia bazar beneficente em casa e ajudava o próximo. Então, todas essas coisas São valores, são né? valores que ajudaram a fazer essa formação, essa nossa formação. E para a gente isso é muito normal, né, na empresa, porque a gente sempre pede, né? Acho que quando você teve também, a gente fala, né, para quem entra, né? Olha, você fica à vontade. Se você quiser participar, você participa. Se você não quiser participar, ninguém vai te, né, discriminar por Mas na causa festa de disso. final de ano tem um culto, e que É, é um momento que as pessoas participam, né? exatamente. Celebram, têm A gente oportunidade. costuma convidar um pastor, uma pessoa da igreja para poder trazer uma palavra. Enfim, a gente não consegue viver sem isso, né? Isso é um dos pontos que eu quis trazer para esse episódio, enfatizar, porque é algo que eu compartilho, que é dos meus valores também, e que eu acho que é a base, né, da Mamô, É, porque, poxa, para quem saiu de onde eu saí Que e cidade chego, você nasceu, eu Francisco? nasci numa cidade pequenininha chamada Patu. Ela é uma cidade que é distrito de uma cidade maior que chama Apodi, no interior do Do Rio Rio Grande Grande do do Norte. Norte. Então você imagina, eu nasci, né, imagina, hoje Num lugar já é bem ermo, mais difícil, já, sim. já é bem mais fácil. Mas imagina 45 anos atrás, 47 anos atrás, né, como era a dificuldade das pessoas que nasciam ali. Então, graças ao convite que o meu tio fez para o meu pai para ir para São Paulo para tentar a vida, nós saímos, né? Tiveram essa E oportunidade. viemos para São Paulo e, poxa, e você vencer na vida num ambiente difícil, né? Que a nossa vida é corrida, são muitos desafios.
E você vencer na vida não é fácil como parece, né? Não. Hoje a gente olha para trás e fala, poxa, mas a gente tenta manter as mesmas coisas que a gente mantinha quando era pequenininho. Então, quando era pequenininho lá, que era só um fundinho de quintal, a gente fazia isso. Então, a gente procurou não mudar esses hábitos, né? Essas manifestações de fé que a gente tem, e a gente continua fazendo até hoje, porque Da essência, não é forçado, é natural. É natural. A gente não sabe fazer se não for assim. Você sabe que na linha do empreendedorismo, né, nisso que você está falando, a gente tem algumas coisas em comum, pessoal. Uma delas é que eu também sou nordestino, como vocês sabem. Eu saí de Teresina, então em tudo a gente vê ali a mão de Deus te guiando, né, como propósito. E eu estava falando algo que o Francisco citou algo aqui, que muitas vezes o teu destino está sendo formado e você não está percebendo ali naquelas ações, né? Antes do episódio começar, a gente estava aqui nos bastidores falando disso. Eu contei uma curiosidade para ele sobre o podcast. Eu, em 2018, eu já tinha, né, e agora compartilho com vocês, eu já tinha feito vídeo no YouTube, entrevistando o presidente de companhia aérea, né, que é o segmento que eu sempre atuei boa parte da minha vida, e isso desperta, imagina naquela época, eu tô falando de 7 anos atrás, desperta curiosidade, pessoas que querem fazer ou têm medo e não se propõem, então eu sempre tive muito desafios para lidar com isso. E o último desafio, um dos últimos, é que, na verdade, existe um ciúme exacerbado nessa criação de vídeos. E eu achava, por isso que assim, acho que é um exemplo que quando você tem um sonho, que é isso que você teve e você acreditou, você não pode desistir. Você tem que levar e realmente acreditar e ir à frente. E é muito linda essa história, porque eu achava que para eu ter um podcast, eu precisava ter uma marca como apoio ali. E aí eu comentei com ele aqui em primeira mão que o meu primeiro podcast foi de uma meta que eu coloquei para mim mesmo e foi no Spotify, porque eu não queria aparecer no vídeo. Uhum. Imagina eu que falo pelos cotovelos, não queria aparecer num vídeo, mas isso aconteceu e é real, tanto que tá lá no Spotify o registro disso. E já nasceu como PEN, Pessoas e Negócios. E aí eu soltei 31 de dezembro. Desse 31 de dezembro, no dia seguinte eu recebi um monte de mensagem. Olha, e eu falei, olha, já é um sinal. Eu amei a história, num podcast pequenininho de 10 minutos, um episódio. E ali eu ouvi a voz de Deus falar, você tem que fazer. É pra você. Isso é muito bacana, né? E aí foram 3 meses pra vir o primeiro episódio em vídeo. Então, assim, Deus vai te guiando e vai colocando o caminho que você tem que seguir. E você tem que estar aberto para perceber as oportunidades, né? Sim, e você tem que tomar decisões. Tomar decisões. Porque só você é responsável pelas decisões. Você vê que eu vou complementar um pouco a história que eu estava, a fase da história que eu estava, eu quero fazer um comentário em cima disso que você falou, sobre esse momento, né, que vem, que você tem que tomar decisões, e também sobre você ir adiante, sabe? Não ficar, eu tenho medo. Mas e se der errado? Bom, e se der certo? Se der errado, é experiência, se der certo. E se der certo? Então, você não pode deixar o medo te paralisar. Então, isso é muito importante. E eu, lá naquela fase que estava, então eu fui, conheci a minha esposa, aí começamos a namorar, casamos, e tudo isso a empresa foi progredindo, né? Então, sempre, as minhas irmãs, elas vieram trabalhar comigo, a Evilene já desde o início, porque ela tinha perdido o emprego, naquela época da vida dela, né? Também era bem jovem. Eu, 22, ela 18. E então ela tinha saído do emprego, eu estava precisando de uma pessoa, e aí a gente começou ali, eu trabalhava na rua, correndo atrás de pedido, levando corte para costureira, enfim, fazendo todo aquele trabalho de motorista. E ela ficava na empresa, a gente até tem foto disso. Ela ficava, naquela época era fax, né? Uhum. Aí então eu passava os pedidos, eu pedia para a moça, quando eu tirava o pedido no Magazine que eu ia vender, aí eu passava, pode passar um fax para mim? Aí passava aquele fax, aí ela já pegava o pedido e separava aquelas mercadorias. E foi assim que a gente começou com a FEP. E a FEP, ela foi... aí é que eu vou chegar... Tem uma foto aqui de vocês três. Eu acho que tem.
Aí, por que que a FEP é pouco falada? Porque você vê, a empresa, ela era uma fornecedora de grandes magazines. Então ela ficava, No back. ela não aparecia, né? Porque você coloca a marca do cliente que você está atendendo. É o private label, né? Que se Sim. chama. E é um trabalho muito digno e muito bacana de se fazer. Mas eu sempre tinha uma coisa assim dentro Quero comigo, ter a minha marca. que eu queria ter a minha marca. Eu andava no Bom Retiro, que sempre foi uma referência, né? Hoje eu tenho loja lá. E eu sempre andava ali no Bom Retiro e eu olhava, sempre a referência para mim era os coreanos, né? Então eu olhava aquilo e falava assim, nossa, mas como que eles podem, né, trabalhar com isso aqui e não depender, né, de os clientes serem outros e Sim, tal. Então sim. eu sempre olhei assim para as coisas e pensei, falei, não, tem vários mercados, tem várias coisas que podem ser feitas. No entanto, eu me aprofundava naquilo que eu estava fazendo. Eu trabalhava com aquele sonho, igual você tinha você tinha o sonho do podcast, mas você continuava trabalhando Sim. com as outras coisas até aquele sonho Se tornar realidade. ser maior do que aquilo que você já está fazendo. E assim foi que aconteceu a Mamô na minha vida. A gente trabalhou com a marca FEP, né, sendo fornecedor. Chegamos, assim, fornecer para todos os magazines daqui de São Paulo. Uhum. Tive cliente grande, né? Teve a Lojas Besni. Você fez uma pergunta para mim aqui fora que era assim, sobre mentores, né? Uhum. Sobre mentores. Eu tive 2 mentores na minha vida, onde eu sempre tive como direcionamento para essa minha fase até início da Mamô. Então eu estou falando antes da Mamô. Era o meu tio, em primeiro lugar, porque ele é um grande empresário e então, como eu trabalhei 11 anos com ele, eu sempre foi referência para mim, porque era tio, mas ele era meu, assim, pulso muito firme, sabe? Uhum. Então era tio quando saía da empresa, mas dentro da empresa não tinha nada de tio. Era um gestor. Era um gestor e ele pegava pesado, assim, era muito enérgico com tudo. E aquilo. E ele também como referência, né? Que era um vencedor, é um vencedor, né? E isso me ajudou muito. E outra referência que eu tenho muito forte é do Jorge Berrisnelian, que é o dono da Besni, Da Besni. que eu trabalhei com eles muito tempo. Assim, tenho uma gratidão muito grande por todos os meus clientes e por eles em especial, porque a gente trabalhou muito tempo juntos. E era uma parceria que dava muito resultado, mas muito resultado mesmo. Tanto para eles, que eu cheguei a ser o segundo, imagina, uma empresa pequena ser o segundo maior fornecedor da seção de malha que eu cheguei a ser. Durante um ano eu vendi mais de 500 mil unidades, juntando tudo que eu produzia e fabricava e todas as coisas. Então isso foi muito importante para mim. Aí, um dado momento, aquele negócio do sonho, né, que aí é chegando na sua história, começou algo me incomodar. Eu falei, pô, mas eu tô bem, a empresa tá super bem, já estava casado, já tinha uma filha, né, as minhas irmãs já trabalhavam comigo, estava tudo estabilizado. Eu virei para todo mundo e falei, olha, eu quero montar uma marca. Então, quando eu falei isso, a única pessoa que não falou nada foi a minha esposa, porque ela sempre me apoiou em Em tudo. tudo. E as minhas irmãs, porque elas mesmo se espantando com as coisas, elas não falam coisas negativas. Elas ficam em silêncio quando elas não concordam com alguma coisa. Mas, assim, os meus amigos, os representantes que eu trabalhava, você tá louco. Como que você vai montar outro negócio você tão Já bem tendo um estabilizado? estabilizado. Que sentido? Não tem sentido você fazer isso. Mas era uma coisa dentro de mim, assim, que eu não sei explicar. Só fazia sentido para mim. Mesmo assim, eu peguei tudo aquilo que eu ouvia das pessoas e eu coloquei para mim assim: não, deixa eu pegar o que é razão e o que é emoção. Uhum. Então eu separei razão de emoção e falei: não, a razão eu vou continuar fazendo o meu trabalho, certo? Uhum. E a emoção eu não vou desistir do meu sonho. Então o que eu fui? Fui me preparar para viver aquele meu sonho. Então o que eu fiz? Eu contratei na época uma empresa de design.
Então eu contratei uma consultoria de design. O nome da arquiteta, a dona desse escritório, o escritório era da Noemi Saga. Uhum. Até hoje ela é desse ramo de autoral, sabe? De estúdio, de desenhar Saga é a móveis. comunicação, não é? Eu não sei o nome que eles colocam agora, mas a Noemi Saga, que tem esse nome no Instagram, ela é uma artista desse ramo. E aí, na época, ela tinha uma consultoria. Então, eu contratei os serviços dessa consultoria, Para desenvolver. porque eu tinha um sonho, mas não sabia nem por onde começar. E eles tinham todo o serviço que fazia esse sonho acontecer. Então, eu fui lá e contratei. Para minha irmã, ela achou um absurdo, porque naquela época o valor foi alto que eu paguei por isso. Então, eu paguei por um estudo de 6 meses, para que no final de 6 meses eu decidisse se eu iria montar aquele negócio. E eu achei super importante para mim, Sim, válido, essencial. porque falei, poxa, ao invés de eu investir, né, tudo, eu vou investir essa parte aqui e vou ver, né, como que é, o que precisa para eu alcançar esse objetivo. E foi muito interessante. Eles montaram o business plan, né? A logomarca já saiu dali. A logomarca já saiu dali. E, na verdade, a Mamô, quando ela nos foi apresentada, fui eu e a Juliana na apresentação. A Noemi é uma pessoa fantástica, e aí ela nos reuniu, eu sou muito ansioso, falei, não, fala o nome daí. Aí ela falou, não é assim, você tem que vir, a gente tem que apresentar. Sou muito ansioso, eu sei bem. Aí fomos lá, ela apresentou. Quando ela apresentou, falou as 3 opções que tinha de nome. Eu saí de lá decepcionado. Eu tô falando assim, uma coisa que a gente tá aqui. Lógico, é um bate-papo. E curiosidades, né? Então eu saí de lá assim, meu Deus, mas eu investi tanto tempo nisso, tanto dinheiro nisso, e agora eu só tenho esses 3 nomes que eu não gostei de nenhum. Aí eu falei assim, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Quer dizer, não o que vai ser da minha vida, eu não vou poder realizar. Lógico. Aí depois Vou pagar de novo outro estudo? Não. Eu falei, eu não vou fazer isso. Aí eu fui para casa e a minha mulher, não, calma, Deixa sentar. deixa sentar. Aí a gente foi para casa, aí no outro dia eu falei assim, olha, eu acho que vai ser essa Mamô. Vai ser Mamô. Até então a gente não sabia nem o que iria fazer. Sabia que ia ser uma marca de moda feminina. Eu falei, vai ser essa Mamô. Aí eu também sou assim, eu sou uma pessoa muito decidida. Eu não tenho um negócio de ficar... Depois que eu decido uma coisa, eu não fico voltando atrás, não. Tipo assim, na hora que eu falei pra minha mulher, olha, vai ser Mamô, Pronto. acabou. Aí eu já coloquei na minha cabeça, Mamô, vai ser Mamô, vai dar certo, tem uma semântica boa, são 4 letras, Fácil, vai pegar vai fácil. pegar fácil, não é nada associativo, né? Não é nada assim, você pega a marca, você pode fazer várias coisas com a mesma marca, com o mesmo nome, que foi isso que a consultoria me entregou. E tem essa questão também de você registrar o nome, que às vezes você quer um nome, mas aquele nome já existe. Sim. E estava disponível. Estava disponível, eu falei, não, vai ser Mamô e vamos embora. Então eu sou assim, decidi, não fico olhando para trás, né? E até falando, né, de cristão, Deus fala que a gente não tem que olhar para trás, né? O que passou, passou. Então decidi, vamos em frente. Aí fomos em frente e aí começou todo um desafio, né, Will? Primeiro, porque era um mercado completamente diferente daquilo que eu atuava. Eu era um fornecedor. Então, lógico que eu tinha a obrigação Passou a ser lojista. de entregar resultado, mas o meu resultado também ele dependia do lojista, né? Porque ele passava os modelos que ele queria, algumas coisas eu fazia da minha coleção, outros ele pedia, né, novos desenhos, a gente entregava. Então a gente não conhecia muito, não tinha acesso ao público, mas Foi aprendendo. a loja tem mais, né, tem mais acesso porque Sim. ela é detentora do público dela. E quando eu comecei a Mamô, era um negócio completamente novo. Então eu tive até sérios problemas quando eu comecei a Mamô, porque eu fui perdendo os meus clientes, porque eles começaram a falar, não, eu quero a roupa da Mamô, não quero da FEP. Só que a roupa da Mamô eu não podia vender para eles. Olha. Porque era outro público, era outro preço.
Então eles queriam a roupa da Mamô pelo preço da Da FEP. FEP. E aí eu não podia fazer E era isso. outro posicionamento de marca, era outra tudo coisa. diferente. Então eu passei, e aí o negócio começou a dar errado. Esse que foi. Desafios de abrir um negócio. Pois é, ele começou a dar errado. Por quê? Porque eu tinha um negócio construído em cima de ser fornecedor. Então eu tinha carteira de pedidos para 3 meses. Eu sabia o que ia acontecer 3 meses antes de acontecer. Garantido. Já. Garantido já, era uma estabilidade pura. E aí eu troquei por um negócio que não tinha, que eu estava fazendo do zero. Então até o 4º, 5º ano da Mamô, praticamente eu fechei. Porque eu não tinha cliente. Então eu tinha que, assim, proporcionalmente, né? Porque você está falando de uma empresa que tem consagrada de 8 anos de vida, né? Para uma empresa que abriu naquele dia. Mas eu tinha a vontade e a convicção. O que não te impediu ao longo desses anos de desistir? A fé, a família, né? Porque o pessoal fala, né, que é vergonha falar disso. Quantas vezes eu não pensei em desistir? Passou, sei lá quantas, 1 milhão de vezes. Porque quando você está vivendo aquela situação e as contas chegando e você não conseguindo ter o desempenho que você precisa, fica difícil, né? As coisas não são fáceis como elas parecem. Mas a vontade de fazer aquilo acontecer, eu acho que é que motivava muito. E também as decisões, porque, por exemplo, eu me lembro de uma situação assim, que eu tinha só uma loja, que era a loja da Casimiro de Abreu. Então eu falei, não, vou abrir a segunda. Aí a minha irmã falava, pô, mas como é que você vai abrir a segunda se a primeira não está vendendo o suficiente? Mas eu ia lá e abria. Aí eu fui abrindo, eu comecei inicialmente pelo atacado, né? Então eu abri a primeira. Hoje a Mamô tá com... Só para vocês terem uma noção, porque a gente tá falando da história de uma marca. Quem já conhece, tudo bem, porque já sabe, né? Mas a Mamô, ela tem hoje 27 lojas. 27. São, O site. Né, mais o site. E nós temos... São 9 lojas de 9 atacado. atacado e 18 de varejo. Isso. 18 de varejo. Exatamente. Então, olha só. Na verdade, são 17 e a gente tem, até falando em primeira mão para você, né? Que a gente vai abrir uma loja nova no Panambi. Olha, novidade, hein? Aliás, eu trouxe 2 pedidos de abertura de loja. É? Eu nem te falei, mas tá aqui. Um deles é em Atibaia. Me falaram já do mercado de Então, eu Atibaia. trouxe pedido de amigas de Atibaia que amam a Mamô e querem uma loja em Atibaia. Olha, Então, já fica com essa. olha, Esse ano sai? olha, eu acho que esse ano não, porque senão o financeiro vai... É Vilene. O financeiro vai me matar, né? Mas no ano que vem, certamente. E o outro pedido, obviamente, eu vou puxar o saco da minha cidade, né? Teresina. Ai, Minhas Teresina sobrinhas. Tio, fala, porque eu falei que ia entrevistar você. Aham. Fala pra ele abrir uma loja aqui, tio. É o maior barato, assim... É legal quando o negócio dá certo. Mas como eu tô falando, né? É toda uma construção. Eu gosto de falar disso porque eu sou ansioso. Então, e para o ansioso é uma dificuldade. Ele não consegue entender esse negócio da construção, de viver um momento de cada vez. Ele quer que tudo aconteça exatamente agora. E as coisas não são assim. Gente, olha o que a gente está ouvindo, né? A gente está ouvindo uma história de vida. Vocês estão conhecendo uma história de vida de alguém que teve desafios, porque todo negócio tem desafio, você tem ali uma trajetória para percorrer, mas que não desistiu, porque você vê ele falando que vendia para lojistas, mudou completamente, saiu de uma instabilidade, foi para um negócio que não era o dele, abriu a primeira loja, nos primeiros anos não deu o resultado que ele esperava, ainda assim ele abriu mais a segunda loja, e hoje estão com 27 lojas. Pois é. E como isso foi possível, na sua visão? Então, na parte técnica, hoje, eu entendi que foram as decisões certas. Por quê? Como eu era pouco conhecido, então eu pensava assim, vou abrir mais uma loja. Aí eu fui abrir no Shopping Megapolo, que é um polo atacadista daqui de São Paulo, muito importante. Depois eu abri
em Fortaleza, que no Nordeste você vê os paulistas, a maioria dos paulistas que foram para Fortaleza, em 2, 3 anos voltaram. Eu tô lá há 16. 16 anos. Então tem esse negócio da persistência também. E de saber se adaptar às circunstâncias. Porque as pessoas, às vezes, não querem entender isso. Elas acham que tem que ser só do jeito delas, né? Então você tem que se adaptar às circunstâncias. Então, quando eu fui para o Ceará, a primeira coisa que eu entendi é que eu tinha que me adaptar ao sistema de trabalho que existia lá. E lá eu me adaptei, né? Às vezes, para alguns, aquela forma de trabalhar, eu não aceito esse tipo de negócio. Ok, então você tem que voltar mesmo. Seu, então fecha. Fecha e volta. Eu não, eu sempre me adaptei à situação e segui em frente. Então lá eu vivia da maneira, né? Algumas particularidades que tem no estado, na maneira de vender, enfim, são coisas simples de se resolverem. E a gente foi, e aí a cada vez que eu ia abrindo uma loja nova de atacado, eu ia sendo conhecido por mais clientes, eu ia acessando novos mercados. Então depois eu abri em Maringá, aí depois eu cheguei a abrir em Brusque, em Santa Catarina, abri no Rio Grande do Sul, Cianorte. Eu não estou falando na sequência certinha, mas são todas as cidades que a Mamô tem loja de atacado. Colatina, no Espírito Santo. O Shopping Megapolo me convidou para abrir loja em Goiânia. Eu me lembro, quando eu cheguei no Megapolo em Goiânia, o shopping tinha 40% ou era 50% de ocupação. Quem que vai abrir uma loja no shopping com 40%, 50% de ocupação? Tinha 50% de vacância, né? E o que te despertou a abrir a loja lá? Porque eu sabia que ia dar certo. O projeto do shopping era muito bacana, é muito bacana, eu tenho loja lá até hoje. O shopping é uma estrutura maravilhosa. Goiânia é uma cidade... Você já foi em Goiânia? Já. Gente, Goiânia tem Louis Vuitton no shopping. Tem. Brasília tem loja da Louis Vuitton, ou seja, o agro domina o país. Então, lá é um lugar muito pulsante, assim, financeiramente é um lugar que é pleno emprego, não tem crise naquele lugar. Gente, olha só, a gente vai conversando, já estamos com quase 40 minutos de podcast. Pouco tempo. E passa rápido. Passa. Porque, assim, ouvir histórias que incentivam, que inspiram é algo... E outra coisa, você tem prazer de falar porque é a sua história. Então, e tudo real. É tudo real, é prazeroso. Mas agora me fala uma coisa. Dessas 26, 27 lojas da Mamô, tudo que você vem construindo aí num projeto em família, você comentou aí do que não pode faltar, como essência. Como liderança, o que não pode faltar, eu sempre faço essa pergunta, o que não pode faltar como liderança, independente do negócio, o que não pode faltar no líder? Olha... Ao longo desses anos que você tem nessa trajetória inquestionável. Olha, todos nós temos qualidades diferentes. O que não pode faltar é você ter esse olhar para ver no outro qual que é a qualidade que ele tem para te oferecer. Por exemplo, eu tenho algumas qualidades. Eu gosto de empreender, eu gosto de abrir mercado, eu gosto de conversar, eu gosto de atuar. A minha irmã, por exemplo, que é do financeiro, ela não gosta de nada disso. Ela gosta de número, ela gosta de processo. Financeiro. Ela gosta daquilo. Então, você percebe? Cada um tem uma qualidade diferente. Então, se eu falar assim, você tem que ser só determinada coisa. Não. Você tem que aceitar as diferenças que as pessoas têm e as qualidades que ela tem. E não tem que assim, todo mundo tem que ser igual eu. Não. A Mamô, eu sempre falo isso, e todas as vezes que eu tive problema comportamental na Mamô, quando eu falo comportamental, assim, você sabe, uma empresa, Sim. Quando ela é tamanho médio para grande... Você tem então situações que precisa corrigir. Você tem situações, e aí uns querem de um jeito, outros querem de outro, ou então uns querem ter um protagonismo para aquilo que é feito. Sim. Então, eu sempre falei assim, olha, a Mamô é a soma de todos nós, do que nós fazemos de melhor, é por isso que ela dá certo.
Então não é por causa do Francisco, não é por causa da Juliana, não é por causa... São pessoas São que pessoas, trabalham. porque acho que uma qualidade que o líder deve ter nessa posição é de ter as pessoas certas nas posições certas. E entender. Eu tenho líderes que são mais paizão. E tem líder que é mais mandão. Então, assim, cada pessoa tem a sua qualificação. E, na verdade, assim, as qualidades, elas precisam superar os pontos que a pessoa tem a melhorar. Exatamente. Né? Precisa ser algo nesse sentido. Assim, eu trabalhei com você diretamente, né? Mas ele é extremamente objetivo, direto. Acho que uma das coisas que a gente se deu bem é exatamente isso, é o fato de ser direto. Eu mandava uma lista de coisas, porque, gente, foi na época que, até um fato curioso, que as 3 mulheres da empresa estavam grávidas. Sua esposa grávida de gêmeos, a Evelene, grávida do Otávio, e a Raquel, grávida do Benjamin. As 3. E eu e o Francisco. Com essas lojas. Na época eram 21 lojas, né? Acho que 21 lojas. 21. E eu me lembro que você era muito objetivo, porque eu passava ali uma lista de coisas no WhatsApp, ok, esse não, não, o outro era um joinha, não sei o quê. E ali tocava o dia. E essa objetividade, você falou muito de decisão, isso é uma característica sua mesmo, porque você é uma pessoa muito decidida. Exato. Se você já bate o olho e vê que aquilo vai dar certo, é isso. Se não, você já também descarta. Exatamente. Não que a gente seja assim, eu tenho decisões, porque às vezes a gente fala dessa maneira e parece que é assim, é sim, sim, não, não. A objetividade é naquilo... Objetividade analítica. Exatamente. Vamos supor, você tem certeza de uma coisa. Não tem espaço para você ficar mais em dúvida. Você não pode ficar, sabe aquela pessoa Porque a indecisão, ela é inconformável. A indecisão te tira o sono, a indecisão te causa uma série de coisas. Exatamente. Né? Tipo assim, o que eu gosto dessa parte de ser decidido, eu já tive situações que eu fiquei postergando a tomar a decisão, porque aquele momento não era bom para que eu tomasse aquele tipo de decisão. Não é que eu não já tinha tomado. Você só estava esperando o momento certo. Exatamente. Então, assim, tomar cuidado com a decisão, ela tem o tempo certo dela. Não você acordou de mau humor, você decide de tal jeito. Não. Isso é nas consequências, né? Mas você tem que ser uma pessoa decidida. Naquele momento, eu decidi o que eu iria fazer, mas eu tive que esperar 2 anos para fazer. Então, são várias coisas que acontecem que a gente... Né, principalmente quando você vai montar uma loja, certo? Que é o que eu faço... praticamente todos os anos eu tenho montado entre 2 e 3 lojas. Tem loja que você monta e ela de cara é um sucesso. Outras já é. Tem outra que você monta e ela precisa de ajuda. Entendeu? Não é do dia para a noite. E aí você tem que ter essa resiliência, né? Acho que a palavra certa é resiliência. Francisco, agora você também abriu outro negócio de carros que a gente vai falar. E tem uma curiosidade que você fez curso de piloto. Foi, era o meu sonho. Me conta essa história, porque eu fiquei sabendo por esses dias. Não, era meu sonho ser piloto de avião. Na verdade, assim, uma história bem rapidinha. Olha, eu rapidinho, falo pra caramba. Mas é assim, eu namorei uma moça que ela tinha o sonho de ser aeromoça. E eu acompanhei todas as etapas dela. E eu achava tão bonito aquilo nela, que ela tinha aquele objetivo. Eu acho que tudo isso também ajuda na formação da gente. E ela tinha aquele objetivo, ela queria ser tal coisa, ela falava, eu vou ser. Então, achava aquilo ali muito bonito nela. Então, eu levava, acompanhava ela e eu comecei a me interessar por isso também. Aí eu fiz curso de piloto de avião. Quantas horas você fez? Eu fiz 50 horas. Não, 50 não. Total eu fiz acho que 78 horas. Mas eu fiz o piloto privado, que é a primeira fase que você fazia em Bragança Paulista. Aí tirei meu brevet lá, fiz o primeiro voo solo. E aí depois eu tive que mudar para Jundiaí. Porque eu queria voar num avião um pouquinho mais novo. E aí eu comecei a voar lá. E eu tinha que pagar do meu bolso, né? Eu não tinha, assim, eu tinha o salário da onde eu trabalhava. Então era com aquele salário que você pagava. Que eu pagava as horas de voo. Só que eu tinha alguns problemas quando eu voava.
Então eu tinha uma dificuldade enorme. Eu ficava muito cansado nas viagens, sabe? Eu passava muito mal. E aí um piloto não pode, Não né? pode. Então e mesmo assim, ó, dentro da minha persistência, o meu último voo, eu fui até Rio Claro e voltei para Jundiaí. Nossa, quando eu desci em Jundiaí, que eu pousei o aviãozinho, eu falei tchau pro instrutor, falei, cara, eu não vou poder continuar, essa profissão, infelizmente, por problemas físicos mesmo, não é para mim, eu não sabia explicar por quê, mas toda vez que eu voava, eu passava mal. Passava mal. Então, não teria como eu Fazia dar sentido. continuidade com isso. Eu lembro que voltei de Jundiaí para São Paulo, assim, muito triste, Triste. muito Agora me triste. fala uma coisa, já que você teve essa experiência como piloto, vamos fazer uma analogia entre pilotar um avião e dirigir um negócio. Que semelhanças você vê? É muito engraçado essa analogia, porque é o que todo empreendedor vive. A gente fala assim, você pilotar um avião e dirigir um negócio tem muitas similaridades, né? Principalmente com as questões de custo, né? Porque o avião, vamos dizer assim, o que mantém o avião no ar? É a sustentação. Sim. Então, ele precisa estar voando na velocidade certa Certo. para ele alcançar a sustentação. A empresa é a mesma coisa. Assim, fazendo uma analogia, né? Até uma brincadeira. Quer dizer, e aí são vários pontos, né? Que o avião tem, vários mostradores que analisam a temperatura, o Combustível. combustível, tempo de voo, rota. E a empresa ele também é assim, né? Ele tem vários indicativos ali, né? Que mostram para você se você está andando certo, se está tendo lucro, se não está tendo lucro. Enfim, eu acho que é essa analogia que dá para fazer Muito bom. É isso entre mesmo, porque você tem um painel e a empresa é mesmo que você tem um painel. Eu E, nunca tinha pensado por esse lado. assim, o avião ele não tem que voar, Sim. a empresa ela tem que se manter no azul. Se ela começar a ter prejuízos, Pode dar uma pane. pode dar uma pane e aquela coisa, se ele perder e cair, quebra, não é isso? E o avião também É a acaba, mesma coisa. tudo se acaba, né? Muito bom. Agora, tava passando ali, acho que o pessoal tá vendo imagem de carro, deve estar se perguntando, tava Sim. passando ali agora há pouco. E essa história de abrir uma revendedora de carros, como que surgiu? Olha, Conta pra gente. aí é outro negócio, é outra história e é outro desafio, né? Nossa, assim, eu sempre gostei de carro. Então, eu tinha um amigo, né? Eu era investidor e aí eu comprava os carros e deixava em lojas para vender. E aí, quando entrou a pandemia, né? Todo mundo teve muito problema na pandemia, né? Sim. Eu fiquei um pouco assim, me abateu bastante a época da pandemia. Me abateu mesmo. Acho que Porque todos os empresários ficaram, né? tiveram todas as lojas fechadas, eu tinha muitos funcionários, até igual está acontecendo agora, né, no Sul, que o Sim, governo tá para liberar, sim. né, a mesma coisa que aconteceu na pandemia. Se não fosse aquela liberação de recursos que houve, né, a suspensão dos contratos de trabalho, eu, por exemplo, seria uma empresa que teria fechado, Teria falido. porque eu realmente não tinha. Eu tinha, na época tinha acho que 19 lojas e todas fechadas. A minha principal fonte de receita é a loja. Se ela está fechada, E sobrou o e-commerce, mas também não sustentava tudo, não imagina. sustentava, ele praticamente não existia. Então, Nasceu naquele momento? Né? nasceu naquele momento que eu falei assim, e carro naquela época começou a vender muito. Então, eu tinha alguns carros e aí os carros vendiam muito rápido. Então, isso me ajudava também, me ajudou a trazer alguma receita para aquele momento difícil que estava todo mundo passando. E aí, quando passou 1 ano ou 2 da pandemia, eu me enchi de coragem e, junto com um amigo meu, o Reinaldo, eu resolvi montar um negócio de carros. Agora, sim, é um negócio que ele é um negócio novo, né? Tem 2 anos só de vida. É um negócio muito desafiador. Não, só 2 anos? 2 anos. Não, Não, vai acho pro que terceiro mais, agora. 3 anos. Vai completar 3 anos. Que eu atuei no primeiro ano do É verdade, negócio. vai completar 3 Gente, eu anos. também tive uma atuação na grota. Foi. Depois eu conto. Mas, assim, é muito desafiador. É um mercado muito difícil de trabalhar, que é porque mexe muito com essa coisa do cliente, Do né? sonho do cliente. sonho do cliente. Então, trabalhar com carro usado, né? O carro é uma máquina que quebra.
Às vezes a gente vende o carro para a pessoa vai sair, o carro quebra. Nossa, é um banho de água fria. Por mais que a gente arrume, por mais que faça tudo, Ela não tá comprando um carro novo, tá comprando. mas por mais que você arrume e faça tudo, não vai tirar aquela impressão inicial que foi que a pessoa pegou o carro e foi andar e o carro teve um problema. Mas, mesmo dentre esses desafios todos, hoje a Agro, hoje a Agro é uma empresa que tem uma carteira de cliente já consolidada, né? Ela tá na fase, né? Já está começando a andar, vamos dizer E o assim. pós-venda é muito bom, né? A Sim. equipe, o Sim, a suporte. equipe nos ajuda demais. E também, assim, isso é legal. As pessoas não têm que ter medo de empreender, porque os próprios erros, eles vão te mostrando a saída das coisas. Você vai Eu aprendendo. já mudei tantas coisas, desde que a gente começou na Agro, a gente já fez umas 5 mudanças, assim, mudança de público, mudança de tipo de carro, mudança de ticket de carro. Já colocou moto, Já colocou que eu moto, fui lá outro já dia, eu vi colocou, já até carro com leilão, a gente já comprou porque pensava assim, vou comprar um pouco de carro com leilão porque tá tendo saída. Mas hoje eu acho que a gente está na melhor formação dos quase 3 anos que a Agro tem. Hoje a gente está com a melhor formação que tem, porque nós estamos trabalhando com carros mais novos, de 2020 a 2024. E médio padrão. E médio padrão. Então, agora parece assim que a gente encontrou o caminho. Continuamos pegando os carros mais usados na troca. O cliente chega. Você foi um que Eu chegou, comprei lá. não foi? Sou cliente. Chegou com um carro, né? A gente fez uma avaliação e você pegou o carro Sim. que você queria. E foi justamente foi esse cliente que ele chega com um carro que é seminovo, mas é em bom estado, né? 2015, 14, 16, e troca por um carro 2020, 19, 21, 22, É 23. esse perfil de público. É esse perfil de público que a gente está trabalhando agora e está dando muito certo. O que não pode faltar, a gente está na pauta, mas o que não pode faltar em um negócio de venda de veículos, na sua visão? Olha, o que não pode faltar é seriedade, né? E honestidade, porque é um negócio difícil. Então, você mexe muito com o sentimento do cliente. Então, é importante o cliente saiba. Nós lá da Agro, a gente faz tudo para resolver todos os problemas que nos aparecem. Então, o cliente chega, quando a gente faz um pós-venda, tem algum problema que deu, a gente sempre corre para arrumar e tentar entregar o mais rápido possível. Tem coisas que a gente consegue dentro do nosso objetivo. Outras, a gente demora um pouco mais. Eu posso falar assim com propriedade. Na época eu trabalhava na Mamô e o Francisco me pediu para implementar a área de marketing na Agro. E eu já tinha alguns clientes que eu tenho uma consultoria que eu atendia que tinham lojas de carro. Então não era uma pessoa sem vivência na área. Mas eu via, e para mim era real, assim, o cuidado que tinha com um cliente de reclame aqui, porque pode ter uma coisa ou outra. Sim. O cuidado com esse pós-venda. Pode ter, não, tem. Tem. E você tem que saber administrar aquilo. E entender aquele processo. Não é o final do mundo, mas aí você tem que sabe, a gente tem que também tomar as decisões certas, né? Poxa, se aquilo ali não está funcionando para você, você tem que mudar. Então, muita gente, assim, sabe aquela coisa? A pessoa se apega, não, eu vou morrer desse jeito. Não existe isso. Ainda mais um negócio, Você tem que mudar. De repente, assim, não tá dando certo desse jeito, vê uma segunda opção, vê uma terceira opção, vê uma quarta opção. O que você não pode, a coisa não tá dando certo e você tá de braço cruzado, esperando o barco afundar. Isso não existe. E hoje, pelo menos uma coisa que eu vivenciei, né? O antigo vendedor, antigamente, comprar um carro, você descia ali, a loja fica na Engenheiro Roberto... Não, Engenheiro Caetano Alves. Engenheiro Caetano Alves. Mas antes você poderia descer em Ayamelo, você poderia descer em Engenheiro Caetano, e antigamente, antes das redes sociais, as pessoas faziam tudo isso a pé. E ficavam os vendedores na frente das lojas ali, vendo quem pegava o cliente. Hoje é totalmente diferente. É totalmente online o perfil. Então, a gente percebe essa mudança de perfil de vendedor. E tanto que no começo a gente teve essa dificuldade, né? Sim. E como é que tá na sua visão? Isso hoje está mais estabilizado? Tá? As pessoas já se atualizaram mais? Não, continua do mesmo jeito. Assim, hoje, basicamente, o cliente ele faz todas as consultas que ele quer na internet. Hoje, o cliente ele é muito mais bem informado do que 10 anos atrás. O cliente hoje ele sabe mais do que o vendedor do carro que ele está procurando.
Eu E é imagino. muito específico também, um mercado muito específico. É E completamente diferente do mercado de é moda. necessário até uma maior capacitação do vendedor para poder atender esse perfil de cliente, né? Exatamente. Francisco, agora entrando num dos últimos itens aí da nossa pauta, a sua experiência na China. Como foi que você foi para a China a primeira vez? Como surgiu? Como foi essa viagem? O que gerou dessa viagem? Porque você tem uma relação muito forte com a China. Como que é isso? Então, há 15 anos atrás, quando eu quis ter acesso, né? A gente tem uma dificuldade no Brasil que o Brasil não, a gente não consegue produzir os itens pesados, né? Uhum, Que são jaquetas, tricôs pesados, não é produzido aqui no Brasil. Não tem mão de obra, não tem fábrica que faz isso, essa parte pesada. Então eu comecei a ir para a China com esse objetivo uhum, de procurar esses produtos pesados, né? E é totalmente um negócio de risco também, total. porque se faz frio, você tem um resultado. Se não faz frio, você tem outro resultado. Se faz frio, mas o frio vem em outro momento, você também É dança. Acho que afetado. é por isso que é bem difícil também. Mas eu comecei a ir para lá buscando esse tipo de produto, que não encontrava aqui, eu tinha que comprar dos próprios importadores. E eu sempre fui aquele cara que pensa assim. Isso eu sempre achei engraçado até em mim mesmo, né? Quando você chega numa idade, já que nem a que eu tô, não que eu seja É tão, ser jovem. tão, eu sou jovem, mas quando você chega em 47 anos, algumas coisas já estão claras para você, né? Você não tem mais aquelas Não, expectativas mas eu ou te falo que assim, eu fiz 40, eu vou para 41. Quando dá essa mudança de chave, é impressionante como você muda na tua vida em relação a exatamente. tudo. E aí eu desde jovem mesmo, eu sempre fui curioso. Fui aventureiro, eu queria conhecer o mundo, entendeu? Aliás, uma Qualquer. das suas paixões é viajar, né? É, exatamente, eu me lembro, a minha esposa, ela. A gente trabalhava na mesma loja. E aí fui eu que a contratei, não tinha assim, né, interesse pessoal. E aí, depois de 2 anos ela trabalhando na empresa, foi que me despertou aquela atenção por ela. Aí eu vi e orientei ela, falei, olha, ela é uma moça muito bonita, eu falei, faz um curso de aeromoça. Naquela época, eh, pagava, pagava muito Era muito bem, caro. e era caro e precisava muito de mão de obra, quem falava Você sabe que inglês, eu quem não cheguei a fazer falava. uma metade desse curso na Escola de Aviação Congonhas? É, Eu nunca falei isso, mas eu cheguei a fazer. Quando eu vim de Teresina para cá, eu trabalhei numa companhia aérea eu chamada Air... estudei na Erracom também. Então eu estudei na Iacom. E eu trabalhava na Air Madrid. Eu Olha, cuidava do call center da Air Madrid. olha que Só legal. que de tanto trabalhar no call center e ver as viagens e acompanhar e ver o back da aviação, me despertou o interesse de fazer o curso. Então, a moda entrou na minha Mas eu não vida, concluí, eu cheguei. a moda entrou na minha vida depois de eu casar com a minha esposa, e ela acabou se tornando aeromoça, então tinha muita facilidade para viajar. Então, a gente não tinha filho, então às vezes ela pegava e ia ficar 2 dias em Nova York, ou então ia ficar 2 dias em Madrid, porque elas, quando Sim, viajam, elas passam, às vezes tem um dia, às vezes com dois, às vezes com até três depende da dias. escala, né? Do Então eu tempo. ia com ela, ia para Paris, aí ia para Madrid. Então eu sempre fui assim, tipo, eu não sabia falar nada, mas eu ia para os lugares e eu me virava. E foi assim, a China entrou na minha vida por essas experiências e pela necessidade. Eu nunca aceitei o não como resposta, sabe? Você sempre foi desbravador. Exatamente. E aí eu comecei a viajar para lá e comecei a encontrar os fornecedores e comecei a desenvolver o meu próprio produto, e isso me ajuda a complementar os produtos, porque moda está associado à exclusividade. Então não podia ter o mesmo produto que vendia na importadora. Eu ia fazer o Lógico. quê? Tirar a etiqueta, colocar a etiqueta Mamô? O cliente, é, quando ele busca comprar produto de uma marca, é porque ele vê algumas qualidades, algumas propriedades que é aquela marca que tem. Que é Então, exclusivo dela. exatamente. Então, se eu estou comprando de uma importadora e colocando a minha marca, não é exclusividade. Então, eu pensava sempre nisso. Eu sempre pensei
no desejo do E cliente. você sabe que você construiu isso, né? Junto com a equipe, porque é curioso, porque ele estava aqui olhando os vídeos, passando a história da mamãe, ele falou: olha, gente, às vezes não tem noção do que está construindo, mas hoje a mulher que é cliente mamô, né? Como a gente fala, a mulher mamô, ela tem exatamente Sim, o perfil da marca para saber o produto, para realmente se identificar. E é uma marca, uma marca, um estilo de moda atemporal, sim, né? olha, com muito sacrifício Vocês mesmo. construíram E isso. muito trabalho e tempo. A gente chegou aonde a gente queria chegar. Lógico que não existe nada imutável, né? Você tem que estar sempre se adaptando ao consumidor. Mas eu não tenho receio nenhum de futuro. Sabe quando as pessoas falam assim? Eu acho importante falar isso. Lógico. Sabe quando as pessoas falam assim? Não, tem que ser online. Não, tem que ser online. Também concordo, eu tenho online. Mas e a experiência de compra? Se Você sabe que esse era até o próximo ponto, né? Que é a questão do comércio eletrônico e lojas físicas. Qual que é a sua visão a respeito em relação a oportunidades e desafios aí de ambos? eu acho que todos oferecem oportunidades e todos oferecem desafios. O que o empresário tem que parar de pensar é que assim, a loja física vai acabar. Isso Não é vai, mentira. mentira. Isso é mentira. É alguém, sei lá, quem tá com interesse nisso. Aí o que que acontece com o cliente? Ele fica pensando isso. Por exemplo, eu tenho dois nichos mercadológicos. Eu tenho o nicho de De varejo varejo. e o nicho de atacado. O meu cliente de atacado, ele quer vender sem comprar. Então ele fica, não, eu não vou levar porque eu tô com receio, o movimento tá... Mas você não tem mercadoria? Como é que você vai vender essa mercadoria? Como você vai vender? Então, eu sempre falo isso nas palestras com os meus vendedores. Você não é um dropshipping que vai vender sem ter, não existe Não, isso. e o cliente tem essa sensação. Aí eu falo assim para ela, falo assim, olha, a gente tem 17 lojas de varejo. 17, não é uma, são 17. Eu só tenho produto da Mamô na minha loja. Eu não tenho nenhum produto de Multimarca. terceiros. Assim. Nada, não tenho multimarca. Tudo é da Mamô. E tá dando certo. Então, as pessoas têm que investir nos seus negócios também. O investimento é uma parte do sucesso do negócio. Não adianta você quer ter sucesso sem investimento. Não existe. Não existe. Agora, indo nessa linha e falando um pouquinho de inovação, como você enxerga esse comércio eletrônico e esse comércio físico para os próximos anos? Eu acho, Na sua visão. eu acho que tudo é uma coisa complementa a outra. Eu acho que a grande coisa do futuro é o omnichannel. É você tem que ter o físico, você tem que ter o online, eles se E o conversam. cliente tem a experiência híbrida. Exatamente. Uma hora o cliente do online vai querer ir na loja física, outra hora é o cliente da loja física que ele está sem tempo, ele já confia na marca. Mas por quê? Porque ele teve a experiência. Então não existe assim só uma coisa ou só a outra coisa. É lógico que o comércio online está crescendo, os números indicam que o comércio online está crescendo muito. O nosso comércio online, ele é um comércio online grande, você era Uhum. responsável por isso quando trabalhava na Mamô e você via os números, são Sim, números muito bons. muito bons. Agora, não é porque, que é um erro do empresário, não é porque você tem os números bons aqui que vai ser só isso aqui. Você tem que continuar focando no varejo que você tem. O que que o varejo necessita? Ah, ele necessita de treinamento, então tem que ter treinamento. Aí necessita de ponto, tem que ter pontos. Ele necessita De de estoque, estoque, que é básico. instalações, funcionários, benefícios. Então, assim, não existe a Um sem receita o pronta. outro, a receita pronta e um sem o Ah, e outro. uma coisa importante, viu, Will? É que a gente chama o Wilson, a gente chama de Todo Will. mundo. É, uma coisa muito importante que eu acho que é essencial, você tem que conhecer o seu público. Você tem que saber o que ele quer, o que ele precisa. Porque senão você fica perdendo oportunidades por você ficar negativista, ou ficar, não sei se devo comprar, se não devo comprar. Eu já sou diferente, eu primeiro compro. Não, e a personalização, né? Você criar uma linha de comunicação com o cliente, Exatamente. oferecer uma experiência de CRM, isso cada vez mais faz com que você crie ali uma relação com o consumidor de uma Ex- outra forma. exatamente, porque imagina a gente, né? Eu também tenho as minhas dúvidas, mas do que eu vivo? É de uma marca. O que a marca oferece? Moda feminina. Ela tem que estar em vários lugares.
Você acha? Hoje as pessoas não têm tempo, né? Eu tenho loja... Poxa, mas vou dar um exemplo prático. A gente tem uma loja no Tatuapé e uma loja na Na Moca. Moca. Não dá 2 quilômetros de distância. A loja da Moca vende, a do Tatuapé vende. É. Então, não pode ficar com esse negócio assim, eu não vou, Limitado. ou não vou investir. Eu acho que o erro que aconteceu nesses últimos tempos, do empresariado mesmo, é que todo mundo ficou um pouco chateado com algumas coisas que aconteceram, ou com algumas mudanças que ocorreram, e aí todo mundo se fechou, né? É, eu acho que indo nessa linha aí, eu tenho uma outra pergunta que ela é polêmica, mas dá para a gente responder, temos tempo aqui, que é a sua visão macroeconômica do país. Olha, Político-econômica, né? Vamos falar assim. O PEN é um espaço livre, gente. é, Então, eu acho assim, ó, sem polêmica, não precisa mentir. É só falar a verdade que você sabe como é que está a situação do país. A gente é um país incrível, né? É um de país muitas riquezas. muitas riquezas, né? Ele é um país muito bacana. O Brasil, né, tem todas as qualidades, ou mais qualidades que muitos outros países, e tem um povo que é generoso. Você não vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Sim. Todo mundo se E o Brasil ajuda. se uniu de uma forma assim. Exatamente, não tem esse negócio de direita ou esquerda quando o cinto aperta. Você vê que todo mundo ajuda. Então, respondendo assim objetivamente, a situação é uma situação difícil. Assim, do ponto de vista, o consumo, né, caiu, muitas lojas fecharam. É uma situação, não é tão fácil quanto parece, né? O governo é, não, acho, assim, no meu entender, não está conseguindo traduzir para a sociedade realmente o que ele, o que ele quer. Ou seja, Não tá claro, né? ele fica. Você não vê essa semana a quantidade de coisas que aconteceram, Não, e uma derrota atrás de outra. essa instabilidade não é bom para ninguém. E olha, Will, não existe segredo. E o endividamento do país só aumentando. Exatamente. Não existe. Se você gasta mais do que você recebe, alguma coisa de errado vai acontecer. O governo, se o governo gasta mais, aí eu não vou entrar na ideologia, nada. Não, a Se o gente tá governo falando, a gente gasta tá falando de visão econômica. econômica, se você gasta, por exemplo, a minha empresa, eu não posso gastar mais Além do que você do tem que como linha. exatamente. Eu tenho que chegar, pagar todo mundo e sobrar alguma coisa. Então o governo ele tem que pensar da mesma forma. Sim. Então não dá para assim, aumenta os gastos, aí fica numa situação que em algum momento isso vai explodir. E a gente não quer viver isso Porque, de na novo, verdade, né? é um falso É resultado um falso que lá na resultado. frente a gente já sabe a consequência disso, porque a gente já viveu isso no Já passado. vivemos isso do passado. Então eu acho que precisam ter muitas Decisões sérias. mudanças para que a gente realmente pegue o rumo da prosperidade, porque senão nós vamos ter problemas pela frente. É, muito boa a sua visão. Francisco, uma coisa, obviamente dentro do que você pode compartilhar. Planos para o futuro da Mamô, da Gro, tem mais loja de atacado, mais loja de varejo. Olha, os planos, a gente é uma empresa assim muito pé no chão. A gente só gosta de pisar onde o pé alcança. Então, eu não gosto, assim, eu sou muito conservador nesse sentido. Apesar, falar assim, como que é conservador abrindo 20 e poucas lojas? Bom, porque sempre eu tive indicativo que estava dando Aí, do certo. nada ele acorda e fala, vou abrir. Mas eu sou atirado, mas ao mesmo tempo sou conservador. Os meus planos é de poder abrir mais unidades, né? De poder fazer mais Tem plano negócios. de franquia? Tem, mas a gente ainda não, a gente ainda trabalha em alguns planos pilotos, sabe? Porque é difícil, esse mercado de franquia, ele é um mercado que necessita de muito mais coisas que eu não tenho ainda. Então eu prefiro primeiro Estabilizar. estar capacitado para isso. A gente tem várias mudanças que a gente está fazendo em gestão, contratando profissionais novos na área de gestão, porque a gente não sabe tudo. Então precisa ter mais suporte administrativo. A gente tem um CD que a gente
vai ter que aumentar o nosso CD, porque ele se tornou pequeno, principalmente para a operação do inverno, porque tem muita jaqueta, Sim, casacos. são peças que ocupam espaço, né? Mas a gente pensa em crescer, pensa eu não fico assim apegado, né? Se eu for olhar para a situação, eu gosto de viver, sabe, dentro do meu mundinho, assim. Seu momento. Do meu mundo, assim, sabe? Eu não gosto de ficar olhando muito para fora. Eu olho, mas daqui a pouco eu volto pro meu negócio. Porque se você ficar olhando para a situação de país, se o governo é A, se o governo é B, você não vive. Vai entrar no mar Você de tem negatividade. Exatamente. Você tem que olhar para a sua empresa. Tá dando certo? O que eu preciso fazer para aumentar? Não, estou satisfeito desse jeito? Ótimo. Continue, então, satisfeito. Continue com aquele negócio, fazendo aquilo ali dar certo. Porque a empresa, ela é reflexo também do dono, né? Se o dono pega... tem até... assisti uma entrevista que a mulher falava assim... empresa rica, dono pobre. Empresa... como que era? Empresa rica, dono pobre. Dono pobre. Empresa milionária, dono assalariado. Empresa bilionária, dono milionário. Ou seja, ela faz uma alusão ali que você não pode ficar pegando os recursos da empresa e usando para sua vontade própria se não é possível fazer aquilo. Então, acho que é um erro grande que muitos empresários fazem. Todo mundo tem que saber onde é a sua régua, tem que ter um quadrado ali que você tem que se manter, né? Porque, graças a Deus, em primeiro lugar, e a gente sempre consagra as coisas a Ele, mas, além disso, você tem que tomar as decisões certas. Aí você pega, um exemplo, você tem lá o capital de giro, que é uma coisa que é sagrada dentro do teu negócio. Aí você tem lá um capital de giro, você pega, sacrifica o capital de giro, compra alguma coisa para você no momento que não era para comprar, que não é favorável, aí daqui a pouco você está pegando dinheiro no banco. Então o que adiantou tudo isso? É melhor você ser sempre uma pessoa mais contida nas coisas que você precisa ser. Eu pelo menos penso assim. Eu tenho isso como regra para mim. Legal. Gente, tá acabando esse episódio incrível aqui que eu gosto muito de ouvir pessoas com histórias, com inteligência, né, com vivências, porque isso é muito bom. A gente tem uma parte final do episódio que eu chamo de ping-pong. Eu falo uma palavra, você responde. Vou fazer isso, só que é diferente. Eu vou te fazer algumas perguntas que fica como mensagem aí para quem assiste o episódio, para quem assiste o canal. Aqui a gente tem um público que é desde empresário, pessoas que estão começando carreira, pessoas que são líderes que estão buscando se especializar. Eu falo muito de tecnologia, de inovação, de carreira, né, em empreendedorismo. Então tem esse público. Tem pais de pessoas assim que assistem. O outro convidado que eu trouxe falou assim, minha mãe amou, entendeu o que é inteligência artificial. Legal, né? Então tem um público bem diversificado. Primeira pergunta é assim, que mensagem você daria para quem está pensando em empreender? Continue, seja persistente, que vai dar certo. E para quem é um líder que quer crescer na carreira, olha, que ele não pode abrir mão daquilo. Ele não pode abrir mão das suas convicções. Você não pode abrir mão das suas convicções e das suas decisões. Aquilo que você tem que decidir, você tem que encarar. Nem que você... Tem pessoas que têm medo, não vou falar o que eu penso, porque vai que... Vai ter algum problema. Não, você tem que falar o que você pensa. Doa quem doer. A gente está falando em negócio. Não tem emoção? Tem, porque são pessoas por trás do negócio. Agora, ninguém gosta de rasgar dinheiro. As pessoas gostam que as coisas deem certo. Então, você ficar nessa assim, eu não vou falar porque pode ter um problema para mim. Tá errado. Você tem que fazer. E se tiver que ir contra, ou se você tiver que, como se fala assim, você peitar a pessoa, né? Se impor. Se impor, exatamente. Você tem que se impor, tem que falar. Seja patrão, não seja patrão. Eu falo pro meu pessoal, vocês têm que falar. Se vocês não falar, mas vai que... Bom, é melhor... Às vezes você pode até ser promovido. Não, dessa você pode, né? Exatamente. Ou sair e construir sua carreira. Exatamente. Né? Sair e construir sua carreira. É isso aí. Agora, vem algumas palavrinhas aqui. Família.
A família é tudo, né? Família é tudo. Acho que sem a família, eu acho assim, que o homem que... Eu acho que o homem que não conseguir a família, ele não conquistou nada na vida. Olha que lindo. É. Mamô. Mamô é um adolescente. É um adolescente. Quantos anos fez a Mamô? Fez 16 anos. Eu participei da festa de 14. É, 14? De 14. 14 anos. 16 anos. A idade da minha filha. Foi logo quando ela Olha, nasceu. Ela nasceu, acho que estava com um mês. Foi que não, ela nasceu em dezembro. Aí a gente inaugurou a Mamu em abril. Então foram 4 meses, né? 4, 5 meses. foi isso mesmo. É. Gro. Gro, perseverança. Reinaldo me ajudou com as fotos, me ajudou com. Perseverança. Tem que perseverar. Tem que perseverar. É um mercado muito difícil. Muito, né? Muito difícil. Conheço bem. Porque isso a gente pode falar em outro momento. A margem é muito pequena. Então, errou, perdeu. Não tem oportunidades aí para voltar no PEN. Inovação. Inovação é um desafio. É um desafio. Porque a gente se acostuma muito a fazer a mesma coisa, né, Will? Sim. Então, Na verdade, você tem que ser inconstante, né? Exatamente. É um desafio. É um desafio. Principalmente a quantidade de coisas que estão vindo, né? Para você se preparar para tudo isso. Mas também a nova geração está chegando também, né? A gente vai ficar como conselheiro e vai vir outras pessoas que conhecem mais do que a gente, né? Mas a gente tem o feeling, né? Então, eu acho que é sempre unir essas duas coisas. Sim. O jovem junto com a gente. É uma troca, né? Exato. É uma troca. Desafios. Já que você falou de desafios, porque todo mundo, muitas pessoas se frustram na carreira porque elas pegam o primeiro desafio, ainda mais essa geração mais jovem, né? Elas não sabem ouvir o não, não estão acostumadas a isso. Até assim, eu vou te pedir um conselho que se dá para essa nova geração, que tem uma galerinha que eu sei que assiste, que tem uma Olha, mentalidade diferente. vocês da nova geração, o que eu posso falar, assim, tirando como a minha experiência de vida E pai, e pai, é que vocês escutem, né, os mais velhos. Porque às vezes o jovem, né, como a gente já foi mais jovem, né, então acha que só a gente está certo, mas olha, tenta entender pelos dois lados. Porque eu vejo muito a questão do jovem, né, são tantas coisas que você escuta, né, de comportamento dessa geração que está chegando, e a vida real é essa aqui que a gente está vivendo. Então, às vezes você quer assim, mas é melhor ter uma experiência. Tá, mas você vai ter que morar um dia, você vai morar onde? Então, tem que ter a experiência? Tem. Mas primeiro você tem que saber, você tem que ganhar a experiência, você não pode pegar tudo e... eu só vou viver de não, e experiências. ser Acho que imediatista e não pensar em futuro, né? exatamente, acho que você traduziu o que eu queria falar. Ser Imediatista. imediatista e não pensar no futuro. Já entram querendo ser promovidos. Exatamente. Não... É difícil, porque sabe o que acontece? As pessoas acham que você chega em algum lugar sem fazer sacrifício. E não existe isso. Olha, ninguém, eu não conheço ninguém que chegou em alguma posição ou permaneceu em alguma posição que não exigiu da pessoa sacrifício. Abdicar de algo. Exatamente. Você sabe que uma sobrinha minha, sobrinha do Alex, me chamou, eu até brinco com ela a respeito disso. Falou, tio, você pode fazer o cálculo da minha rescisão? 17 anos. 17, 18. Falei, mas você acabou de trocar de emprego? Você vai fazer o cálculo da rescisão por quê? Porque tem uma menina lá no trabalho que eu não gosto dela. Eu falei, por isso... Aí eu dei risada, né? Eu falei, por isso você quer mudar de emprego? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter muito esse tipo de situação. Sim. E se a cada situação que você tiver, você ter que pedir demissão e mudar, você vai ficar o quê? 2 meses numa empresa, 3 meses em outra? É mais fácil você mudar. Você mudar. Ela não pediu demissão. Não sei se ainda tá. Porque, assim, pessoas desagradáveis, você vai ter. Tem que ter resiliência, inteligência emocional para poder administrar. Exatamente. Olha, a Bíblia fala muito disso. Jesus mesmo fala muito disso. Quer dizer, você tem que estar bem com você mesmo. Porque se você estiver bem com você mesmo, nada te tira a paz. Sabe? Verdade. Se você estiver bem, você está de bem com a vida. Estar de bem com a vida
É como eu assisti uma entrevista do Rodrigo Faro, que ele fala isso, né? Fala, vencedor não é só a pessoa que conquistou alguma coisa. Você é um bom pai? Você também é uma Você é pessoa um que fez vencedor, sucesso, ele fez faz sucesso. sucesso. Poxa, então, peraí. Então, um pai que está nos escutando aqui, ele não é um vencedor? Claro que é. Você criou seus filhos dentro daquilo que você Acreditou de valores. acreditou, dentro das suas perspectivas e dificuldades. Você fez o melhor para sua família, você é um vencedor. Não tem negócio de vencedor, é só se você tem 27 lojas, você é vencedor. Não. Não é. Às vezes, se a pessoa não tiver esse bem Você maior. sabe que eu sempre falo isso, tem até o primeiro episódio que eu comentei. Quando você faz alguma coisa que se destaca, você vai provocar ali no outro um sentimento que é muito ruim, mas que as pessoas têm, que é a inveja. Você tem que saber administrar isso, saber viver, porque senão você vai ser uma pessoa que não vai concluir nada, uma pessoa frustrada, uma Não, e pessoa depender que... da opinião dos E depender outros. da opinião dos outros, né? Eu falo assim, quando eu comecei no turismo, a minha carteira que me deram de clientes foi a pior. E era a pior, e dessa pior carteira eu ganhei um prêmio no mercado, saiu na mídia e tal. E aí as pessoas que minavam na época, eu olho pra trás, né? É bom fazer esse exercício. É, Você olhar pra trás e ver onde estão essas pessoas. O que que fazem, né? Igual aquela história, como vivem, o que andam. E não que você se orgulhe porque a pessoa não prosperou, mas eu acho que você prospera quando você tem valores. Se exatamente. você não tem, é algo que não é sólido. E eu acho legal, assim, eu acho que toda empresa, ela é extensão dos donos, dos proprietários. Sim, E isso é muito legal, nesse sentido, porque, falando da Mamô, eu tenho muito orgulho de ter passado por tudo que eu passei e ainda passo e estar fazendo a história da marca. Porque essa história, ela não tem fim. Ela é uma empresa que eu não penso de parar. Eu quero preparar ela para ela ser uma empresa que passe pelo tempo. Esse é o meu sonho. com a sua marca impressa. Exatamente. Esse é o meu sonho. Que ela vire uma instituição. Sabe? Que ela vire, ela atravesse os séculos. Seja Sabe? atemporal, atemporal, como você. Exatamente. Eu acho lindo quando você olha lá uma marca de cerveja que tem já 400 anos, 300 anos, sabe? Imagina o tanto de história que não já passou, Sim. né? Tanto, Ter um tanto de... legado, construir um Exatamente, legado. exatamente. Gente, Esse é o meu objetivo. o primeiro Pencast mais longo tá sendo esse Eita, aqui, mais nós. maravilhoso. E assim, tô falando de forma positiva mesmo, porque é muito gratificante ouvir o Francisco, né? Com essa história incrível. Pra gente fechar, a última palavra é fé. Fé, fé é tudo, né? Fé é o que segura você naquele momento que você não sabe o que fazer. Isso é fé. Então, Deus, ele tem um plano na vida de todo mundo. E a gente tem que saber ouvir o que ele tem para dizer. Sabe? No silêncio é que você sabe o que tem que ser feito. Mas é isso mesmo. Gente, Francisco, obrigado. Eu Mais que uma vez, eu te agradeço o agradeço. seu público por estar nos assistindo e fiquei muito feliz pelo convite. Eu que agradeço, assim, para mim é uma oportunidade incrível, não só por eu conhecer de perto a história da marca, por eu conhecer de perto os sócios, conhecer você, que tive o prazer de né, de trabalharmos juntos, né, Uhum, de você ter sido meu gestor direto. Aprendi muito, eu falo que eu caí na moda por uma questão do marketing e fui entender, eu não sabia o que era um tecido. Eu vim aprender na Mamô. Então, uhum. assim, sou muito grato, para mim foi um aprendizado incrível. E hoje estar aqui conversando com você, compartilhando a história da Mamô, a sua história, é algo que é muito gratificante. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Quem não segue, já ativa o sininho, né, já curte, compartilha esse episódio aí para quem quer ampliar sua visão sobre carreira, sobre o empreendedorismo, sobre vivência de vida. Sim. Aqui esse canal é um local para isso, né? Onde a gente compartilha coisas boas. E a periodicidade do PEN, para quem está assistindo a primeira vez, ela é quinzenal. Então, a cada 15 dias, ao sábado, a gente tem um episódio
novo, né? Esse episódio, ele realmente tem esse cunho mais com foco no empreendedorismo e na história de vida desse líder aqui incrível que vocês conheceram, que é o Francisco Paiva. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, sucesso, né, para o PEN. E, se Deus quiser, vai dar excelentes frutos. Olha, me surpreendeu. Tá me surpreendendo. A cada episódio me surpreende mais o público. Você sabe eu vou te falar uma coisa. Quando você mandou o primeiro episódio para mim, né, que você mandou no grupo, na lista de transmissão, eu falei, nossa, é a cara dele. Que legal. Tipo assim, eu achei, de cara, eu já tive um pensamento assim, muito positivo. Que realmente você tem essa qualidade. Ah, que bom. Obrigado pelo feedback. Gente, isso é não desistir dos seus sonhos, é não deixar de acreditar no que você pode, é não duvidar do que você é capaz e você ter resiliência e fé. É exatamente. E fé. Então, é isso, gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Francisco, obrigado. Obrigado. Até a próxima, pessoal.